Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão com saudades de mim na live? Oi, irmã. Boa noite. Pontualidade britânica de mineiro, tá? Eu sou muito pontual. Muito obrigada, Manu. Boa noite, meninas, meninos que estão entrando, todo mundo. Oi, oi. Eu vou fazer uma horinha, tá? Porque tem um pessoal que tá chegando ainda, pra gente conseguir começar aí. Olá para todo mundo. Vocês estão ansiosos para a nossa live? Tem mais gente com medo aí? Boa noite, minha sogra tá entrando aí. Tô falando oi com essas pessoas assim, sabe? Porque depois eles falam assim comigo. Você nunca fala comigo na sua live, mas é muito comentário, gente, porque vai subindo aqui, ó, um monte de coisas, às vezes eu não vejo. Eu sou de Iguaçuí, Espírito Santo, coladinho com Minas. Por isso que eu falo que a pontualidade é de Minas, é de mineiro. Meus pais são mineiros. Mas hoje eu moro em São Pedro da Aldeia, região dos Lagos, gente, se vocês não sabem. A Vanessa tá falando que está ansiosa hoje para escutar as minhas dicas. Gente, a live de hoje ela é um pouco diferente, né? Eu deixei um pouco a parte técnica, né? Ensinar fios, ensinar pele, ensinar qualquer tipo de técnica, né? Porque eu tenho um monte de curso. Então eu não vim falar de técnica hoje. Eu vim para conversar com vocês sobre uma coisa que eu sou bombardeada na minha rede social, que é sobre o medo, tá? Então assim, eu vim pensando, já fiz uma live assim há um ano atrás, tá? E assim, como eu continuo, né, assim, ampliando os meus cursos e tendo cada vez mais alunos, vão vindo pessoas novas e essas pessoas, muitas delas ainda com medo. Então, assim, eu acho que eu senti a necessidade de tentar ajudar de alguma forma, tá? Eu espero que vocês gostem da live, tá bom? Não tô aqui para influenciar vocês jamais a fazer coisas mirabolantes na vida de vocês, mas vamos tentar aí ver se a gente consegue deixar um pouquinho desse medo de lado, ouvindo um pouquinho, né? Porque assim, modéstia à parte, eu sou nova e eu já consegui fazer muita coisa na minha vida, né? Então assim, o mesmo medo que vocês têm, eu tenho também. Então eu vim mostrar para vocês hoje aqui como que funciona, né? O que a gente pode fazer para passar um pouquinho por cima disso, né? E que isso é normal, é natural. Só que as pessoas não mostram isso nas redes sociais, né? Então vamos esperar o povo chegar aí pra gente começar. Vai enviando a live aí, gente, ó, nesse aviãozinho, vai chamando o pessoal, tá? A live não vai ficar salva, tá bom? Já vou avisando aqui pra vocês. Então fique até o final, por favor. Obrigada, gente. Olha, tem alunos de fora aqui, do Brasil. Muito chique isso, né? Eu tava contando esses dias, gente. Eu tenho... Quantos países que deu? Alunos fora? 31? 31 países. Eu estou em 31 países. Isso é muita emoção. Muita emoção. Contando com o Brasil, né? Lógico que a maioria se concentra aqui, mas tem muito aluno fora. Graças a Deus. Vocês estão enviando a live aí pro pessoal? Vou esperar só mais um minuto para começar, tá? Ah, sim. Olha que legal o comentário aqui da Leutre Estética. Leutres Estética. Ela tá falando aqui que fez um curso presencial, que ela mora em Brasília, mas que percebe que tinha que aprender mais. Aí ela decidiu comprar o meu curso e está aprendendo muito. Que bom! Fico feliz. Alemanha, França. Olha. Legal, gente. Que bom que vocês gostam do curso. Espero que vocês gostem da live também. O medo atrapalha muito, né, gente? Deixa eu ir colocando meu slide aqui. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje eu descobri que o Instagram mudou, sabe? O Instagram muda todo dia, não sei o que acontece. Então, eu percebi que na hora de passar o slide, vou colocar aqui pra vocês entenderem, não tá igual na minha última live. Eu vou ficar pequenininha
E vou passar o slide para vocês aqui, tá? Só que na hora de mudar esse slide tá mais difícil. Então eu vou ter que fazer uma pesquisa rápida aqui no meu telefone, né? Porque fica aqui no telefone. E vocês tenham um pouquinho de paciência, que se eu ficar um pouquinho perdida aqui, não é culpa minha não, é culpa do Instagram, tá? Que eu sou organizada. Só que eu só soube disso de tarde, né? Na hora que eu fui testar pra ver se tava tudo certo. Tá bom? Acontece, né, gente? Tá. Olha só, eu vou desativar os comentários, tá? De vez em quando eu vou voltar aqui, eu vou ativar o comentário para dar a oportunidade de vocês falar um pouquinho comigo aqui, conversar comigo, tá? Então vai enviando enquanto isso a live aí pros amigos de vocês. Eu fui muito pedida para fazer essa live, eu não vou fazer isso de novo, tá? Então fica aí até o final pra gente poder tentar entender o que tá acontecendo, por que a gente fica com tanto medo, e ainda mais vindo de um curso online, né? Que as pessoas pensam que esse medo é mais porque você fez um curso online. E não, nada disso. Às vezes o curso online ele pode ser muito melhor do que um curso presencial, tá? Olha, gente, sempre quando eu falo de curso presencial, eu friso, eu não tô metendo o pau no curso presencial, eu não faço isso, tá? Até porque se eu quiser fazer uma turma de 100 alunos, para mim isso é muito fácil, né? Então eu não posso fazer isso, meter o pau no curso presencial. Só que o meu foco é o online, então eu tenho que defender o online. Então, assim, a minha pergunta é, por que uns aprendem e colocam em prática, ficam até melhor do que eu, e outros não? É isso que nós vamos discutir aqui. Então, a culpa não é do curso online, tá? E também a culpa talvez não seja do outro curso com outro professor que você fez, né? Que um professor pode ser tão bom quanto eu ou até melhor. Então, assim, não tô aqui para poder ficar diminuindo, entendeu? Nenhum tipo de curso. Eu falo isso porque depois vem os haters, né? Eles vêm falar, ah, Raquel fez isso na live, falou isso, e não é nada disso, não é essa a intenção, tá bom? Então vamos lá, vou trocar meu slide aqui, vocês já sabem do problema que eu tô sofrendo com o meu slide, né? Vocês já sabem, né? O Instagram me sacaneou, mas tudo bem. Eu não sabia, senão não tinha feito dessa forma, mas já tava tudo pronto. Então olha só. Olha a quantidade de perguntas, isso aqui são só as mais frequentes que eu selecionei, tá? As perguntas que eu recebo direto no meu direct, tanto no meu suporte, quanto das alunas, né? Quanto no meu direct, até de quem não é aluno. Eu tenho medo de começar e o que eu faço? Como perder o medo de cometer um erro em uma sobrancelha? Tenho medo de sair do meu emprego e iniciar nessa área. Tenho medo de não aprender online, tenho medo do que as pessoas vão falar, tenho medo de não conseguir clientes. Tanto tenho medo que até parece que eu fico com medo disso. Falo, gente, não precisa ter tanto medo, tá? Então, assim, vamos decifrar cada pergunta dessa daqui. Eu tenho medo de começar, o que eu faço? Primeira coisa que a gente precisa entender é que todo início gera medo, tudo que é novo vai gerar medo pra gente, né? Afinal, você tá saindo da sua zona de conforto, você vai fazer algo completamente diferente, muitas vezes, daquilo que você fazia, né? Às vezes é uma decisão que você precisa tomar que mexe com o seu financeiro. Então, isso é normal, é natural, tá? Eu vou chegar lá, falar para vocês o que vocês têm que fazer para poder, né, tentar melhorar isso. Nossa live vai ser um pouquinho longa hoje. Então, assim, como perder o medo de cometer um erro em uma sobrancelha? A gente não tá livre de erros, né? Mas você pode minimizar muito isso sabendo escolher muito bem o seu curso, tá? E levar a sério o seu curso, porque não adianta, você pode ter um professor maravilhoso, o melhor de todos, PhD, mas se você não levar a sério, de nada vai adiantar. Você precisa sentar, concentrar. Você tem filho pequeno? Deixar seus filhos um pouco e sentar e concentrar e estudar. Porque às vezes a pessoa, eu vejo, eu não consigo porque eu tenho filho, joga a culpa no filho. Né? Tá mais fácil arrumar desculpa do que arrumar uma solução para o seu problema. Então, assim, uma coisa que você pode fazer para poder evitar erros na sobrancelha é estudar, é treinar, é tão simples. E você não paga por isso, né? Você já tem o seu curso, é só você levar a sério. Né? Por que eu falo isso? No suporte, eu recebo chuva de perguntas que as respostas estão todas dentro do curso. Ah, Raquel, mas não pode te fazer pergunta do suporte? Pode e deve, por isso existe o suporte. Só que tem coisas que tá ali, ó, na cara do aluno. E eu percebo que a pessoa não está assistindo como deve. Então, por isso vocês ficam inseguros. Porque vocês não estão acompanhando como deve, entendeu?
Então, vocês precisam elaborar um plano de estudo para vocês. E aí, na hora que vocês estiverem seguros, sabendo de tudo, aí é que vocês vão começar a pensar, a dar o próximo passo, que é o atendimento, né? Em modelo. Depois que você sabe toda a parte teórica, depois que você sabe como que você vai fazer uma marcação perfeita, depois que você entende sobre implantação, pele, porque tudo isso tem dentro do meu curso, você sai uma profissional completa, né? Eu não vim aqui hoje para vender curso, tá? Mas eu tô falando do meu curso porque é dele que eu tenho que falar, tá bom? Então, assim, se você leva um curso bom a sério, não tem como você errar. Você pode até fazer um errinho bobo. Um errinho bobo é normal. Quem nunca, né? Quem nunca? E é errando que se aprende. O que você não pode é fazer coisas absurdas, né? Que não vai ter como a gente arrumar a sobrancelha da sua cliente, tá? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Para você perder o medo de cometer um erro. Estuda que vai dar tudo certo, porque conhecimento é poder. Depois que você tem conhecimento, ninguém te tira isso. Pode te tirar tudo na vida, menos o seu conhecimento, tá? Então, assim, eu tenho medo de sair do meu emprego e iniciar nessa área. Quem sou eu para falar para você sair do seu emprego? Mas você tem uma opção. Você trabalha e depois você pode atender com isso fora do horário comercial. Tem muita gente que não pode fazer uma sobrancelha, uma micropigmentação, um design durante o horário comercial. E sim depois das 18 horas, depois das 19 horas. Ai, Raquel, mas eu já trabalhei o dia todo. Mas se você quiser ter certeza que você vai abandonar o seu emprego, que é certo, para uma área nova, você precisa se dedicar um pouco mais no começo, tá? Então, cliente para esse horário não falta. Eu já trabalhei muito até 8h30 da noite, 9 horas, tá? Então, assim, não falta. Existe uma carência disso, de profissionais que vão trabalhar até mais tarde para atender aquelas pessoas que também trabalham durante o horário comercial e não tem tempo de se cuidar. Então, assim, essa é uma opção para você ir aos poucos, largando aquele emprego que você já não está mais satisfeito, para você fazer uma coisa nova, que no caso seria um design de sobrancelhas, uma micropigmentação, né? Você não pode, lógico, eu tô no meu emprego aqui, todo mês eu tenho meu salário, eu vou sair e vou trabalhar com sobrancelhas, sem cliente nenhum, dá para você fazer isso mesmo. Você precisa pagar a conta, mas você vai aos poucos adaptando, tá? Quando você vê, a sua agenda vai estar cheia. Quando você menos der conta, a sua agenda vai estar cheia, tá? E aí você vai ter que prolongar, ao invés de você atender, né? Só à noite, vai ser o sábado todo, de repente até o domingo, até você ver que você já pode sair do seu emprego. Então tudo, gente, ó, é um caminho a ser seguido. Não adianta você achar que vai ser tudo assim de repente, ó. As coisas não são assim de repente, tá? Tem medo de não aprender online. Você só não vai aprender online, igual eu falei ali no começo, né? Se você não quiser. Se você sentar, se concentrar e levar a sério, você aprende. O online ainda tem uma vantagem muito incrível, que é o quê? Você volta o vídeo quantas vezes você quiser e não tem ninguém na sua frente atrapalhando. Coisa que no presencial existe muito. Eu já fui em muito curso em que eu não conseguia ver, né, o que estava sendo feito. Não é só curso de micropigmentação, não. Curso da área da estética, tá? Às vezes eu ia e eu não conseguia ver o que estava sendo feito. Então, assim, o online ele tem seus benefícios, tá? Então, assim, esse negócio de não aprender online, isso aí é desculpa para boi dormir. É desculpa de quem não quer, não tem paciência, não tem disciplina para estudar. Um pouquinho de disciplina vai ajudar vocês aí, tá bom? Tem medo de não conseguir clientes. Não, tem medo do que as pessoas vão falar. As pessoas vão falar, você fazendo ou não. Não esquenta a cabeça com isso, não. Você fazendo ou não, vão falar. Bem ou mal, mas vão falar. Isso é certo, tá? Tenho medo de não conseguir clientes. Então, cliente, ele não cai do céu. Você precisa conquistar seu cliente, né? Vou falar disso mais pro final com vocês. Vamos trocar aqui nosso slide. Daqui a pouco eu vou abrir pra gente conversar, tá? Pra não ficar uma live muito chata. E aí eu vou perguntar pra vocês, mas vocês já se perguntaram de onde vem esse medo? Acho que tem uma pergunta aqui. Tá. Mas de onde vem esse medo? Vocês já se perguntaram? Vocês já passaram por algum trauma? Vocês, assim, tá em dia a vida de vocês, a autoestima de vocês? Por que esse medo, né? Porque assim, eu já falei lá atrás alguns pontos e dei algumas pequenas e possíveis soluções. Mas por que tanto medo? De que você tem medo realmente? Eu vou abrir para poder ouvir vocês, rapidinho. É bom porque fica didático, né? Eu não vou deixar o comentário liberado
o tempo todo, porque senão atrapalha os slides, vai ter hora que vocês não vão conseguir ler, tá bom? Mas me fala aí, o medo de vocês é relativo a alguma das coisas que eu falei anteriormente, ou não tem nada a ver, ou você tá mesmo pacato, o que que é? Manda corações, gente, compartilha a live aí. Medo de dar errado, né? Então, mas se der errado, você volta para onde você estava e continua do que você estava fazendo, né? O investimento, você trabalha e consegue de novo. Você não pode se endividar. Eu vou chegar nessa situação, tá? Eu vou chegar nessa parte do dinheiro. Medo da concorrência, dos julgamentos. A concorrência não faz nem cosquinha em mim. Eu não esquento a cabeça com a concorrência. Não esquenta a cabeça com isso, não. Porque se você for trabalhar com direito, você vai ter concorrente. Se você for trabalhar com sobrancelha, você vai ter concorrente. Se você for trabalhar com farmácia, você vai ter concorrente. Se você for trabalhar com coaching, você vai ter concorrente. Concorrência vai existir, ela é boa para fazer o mundo girar, porque o tempo todo você quer se diferenciar. Então eu encaro a concorrência sim, tá? Eu não esquento muito cabeça com isso não. Faço mesmo, porque é uma das coisas que te trava e não tem assim sentido, porque em qualquer área que você for atuar, você vai ter concorrente. Não tem por que você ter medo da concorrência, entendeu? Então, esse não acreditar em mim mesmo, né? Isso está relacionado com a autoestima, nós vamos falar sobre isso. A live tá legal pra caramba. Quem perdeu, perdeu, hein? Então, trauma de infância, né? Algumas coisas a gente às vezes precisa procurar até um atendimento psicológico, gente, tá? Posso trabalhar só com... Não, a nossa live não é sobre isso hoje. Tá. Vamos voltar aqui pra gente não prolongar muito, tá? Achei muito chato isso que o Instagram fez, gente. Eu tô demorando pra poder ver aonde eu tenho que pegar meus slides. Sacanagem comigo. Olha só, vamos lá. Você acredita no poder do subconsciente? Você já ouviu falar sobre isso? Olha, eu li um livro, tá? Que fala sobre o consciente e o subconsciente, que eu vou indicar pra vocês no final da live. Quem quiser ler, vai estar aí pra vocês, tá? Então, assim, talvez isso seja a cura pra muitas pessoas, tá? Para você libertar desse medo, tá? Então saiba que tem diferença grande do seu consciente para o seu subconsciente. E é isso que nós vamos falar um pouquinho aqui de forma resumida, tá? Porque existe um motivo para tanto medo, né? E esse motivo às vezes nem você sabe que você tem medo e aquilo ali não te deixa dar o próximo passo que é tão importante. Então, pensa que você tá num jardim lindo, tá o meu jardim aqui, ó, e que você é o jardineiro, tá? Aí lá em cima eu coloquei uma mãozinha com uma semente, né? E um relógio e depois uma cabeça pensando. E isso, o que eu quero dizer com esse desenho aqui, ó? Porque eu sei que isso aqui vai ficar na cabeça de vocês, tá? Eu e a minha didática, né? Então, assim, você o tempo todo, né? Por isso esse relógio, você tá plantando semente dentro do seu subconsciente. Conscientemente ou inconscientemente, o tempo todo você faz isso. Às vezes você percebe, às vezes não. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você pensa, tá? Quando você bombardeia o seu subconsciente com pensamentos pessimistas e negativos vindo da sua mente consciente, o seu subconsciente ele só obedece, tá? Então tem uma diferença muito grande da sua mente consciente para subconsciente. A mente consciente é aquela que eu sei o que eu tô fazendo, eu falo coisas positivas e negativas. O meu subconsciente é como se ele absorvesse tudo e dali tudo parece que vira realidade, tá? Então, quando a gente fala assim, as palavras têm poder, é nesse sentido. Existem estudos que comprovam isso, tá? Então, esse livro que eu li fala disso. Então, assim, eu comecei a querer ler um pouco mais a respeito, porque, assim, eu recebo demais, gente. É todos os dias. Eu tenho muito medo, né? Então, assim, eu tenho um público que é um público que tem essa carência mesmo de eu conversar com eles sobre isso. Então, por isso que eu tirei aqui 1 hora do meu dia para falar com vocês. Então, cuidado com o que vocês estão plantando dentro da cabeça de vocês, tá? Porque isso vai influenciar diretamente na sua coragem, vai te deixar com medo ou mais seguro, vai depender do que você pensa, tá? Então, assim, o nosso subconsciente, ele é um solo rico. Você vai plantar sementes boas e sementes ruins.
Se você fica o tempo todo falando pra você, né, eu não posso, eu não consigo, eu tenho medo, você não vai conseguir muita coisa mesmo. Você tá envenenando o seu subconsciente, tá? E olha, quando a gente fala assim, né, às vezes a gente brinca assim, ó, ai meu Deus do céu, vou morrer. Não fala nem de brincadeira, porque o seu subconsciente ele não sabe quando você tá brincando. Tô dando esse exemplo bobo aqui para vocês entenderem. Tem coisas que você não pode falar nem de brincadeira. Ele não entende o que é piada. Entendeu? Então você tem que estar sempre se mantendo, né, se nutrindo de palavras e coisas boas na sua vida, para que você consiga o quê? Prosperar, tá? Ser grato, né? Então planta sim sementes, mas planta mais sementes boas do que ruins no seu subconsciente. De preferência, nunca plante nada ruim. Isso traz para você ansiedade, medo, doenças, entendeu? Então assim, você tem que cuidar do seu pensamento. E isso é muito sério. Então eu vejo o quê? Que as pessoas, elas tipo assim, elas têm um pensamento negativo e não fazem nada para melhorar esse pensamento negativo. E isso vai só deixando vocês mais num poço sem fundo. E para sair dali depois é complicado. Então vamos começar a mudar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, que a gente pensa de si mesmo, a gente vai chegar lá. Vamos mudar aqui. Cadê? Olha só, deixei essa frase aqui, ó. Cada pensamento é uma causa, toda condição um efeito. Cuide dos seus pensamentos. Printa isso aí e cola isso na cabeceira da sua cama, pelo amor de Deus, tá? Então, o pensamento ele tem força, tá? Tudo que você pensa que vai dar tudo certo na sua vida, que você vai fazer aquele curso e que vai dar tudo certo, que Deus vai te ajudar, entendeu? Pede a Deus para que dê tudo certo na sua vida, ao invés de ficar falando que vai dar tudo errado e que você tem medo. Entendeu? Então tem pessoas que, assim como mandam mensagem para mim, manda para um monte de gente pedindo a solução. E a solução, ela tá dentro de você. O seu pensamento tem que ter um poder muito grande, tá? Então, até de cura mesmo. Então, assim, isso fala nesse livro. Não tô tirando isso da minha cabeça não, tá, gente? Jamais que eu vou vir falar uma coisa para vocês tirando da minha cabeça. Então, eu coloquei essa frase aqui, tá? Ó, o seu subconsciente, ele é muito sensível aos seus pensamentos conscientes. Quando você se pegar pensando numa coisa ruim, corrige. Fala coisas boas. Levanta, toma um copo d'água, porque às vezes já é um ciclo vicioso, né? Você já está acostumado a pensar coisas negativas. Então, assim, tem que tentar melhorar isso daí, mudar isso. Se pegou fazendo isso, levanta, vai fazer uma outra coisa, distrai e coloca coisa positiva dentro da sua cabeça, tá? Porque isso vai influenciar você negativamente na sua profissão e na sua vida pessoal também, tá? Ó, pensamentos como não posso, não tenho condições, tenho medo, não vai dar certo, negativo a partir de hoje, tá? Tirem essas palavras de dentro de vocês. Você pode sim, você tem condições sim, você vai dar um jeito para ter essas condições. Você não tem medo, tá? O medo, gente, na nossa profissão, ele é bom até certo ponto. Um tiquinho de medo assim, ó, um pouquinho, é bom, porque gente muito corajosa também acaba fazendo umas cagadas. Então, assim, não pode não, você tem que ter o equilíbrio das coisas, tá? Tem gente que, eu costumo dizer assim, num bom sentido, quanto mais eu estudo, mais medo eu tenho, mas é um medo positivo, é um medo de tipo assim, eu sei até onde eu posso ir, né? E eu não posso ultrapassar daqui. Então, assim, é bom que você tenha sim um pouco desse medo para você ter limites, mas esse medo ele não pode te impedir de você dar um passo, de você conseguir atender sua primeira cliente, de você conseguir arrumar uma modelo, de você conseguir comprar uma marca para você atender. Não preocupa muito assim com o seu investimento, porque você vai ter retorno, tá? Se não fosse assim, não tinha tantos designs de sobrancelha por aí, não tinha tantos micropigmentadores, né? O mercado não está saturado, tá? O mercado não está saturado de gente ruim, gente boa não tá não, entendeu? Então assim, tem que ficar marqueteiro, tem que ir para a internet para se diferenciar hoje em dia. Nós vamos falar um pouquinho disso lá no final também, tá? E não vai dar certo, vai dar tudo certo, já deu certo. Só que você tá aqui nessa live hoje, você já tá num bom caminho, porque eu acho que eu vou conseguir tirar algumas coisas da sua cabeça hoje, tá? Vou abrir um pouquinho, não gosto de falar sozinha não, acho isso muito chato. Vou procurando aqui meu slide. Vai falando comigo aí, gente. Ó,
gostando? Fala pra mim. Olha, a Tamires está falando aqui como eu precisava disso, tá vendo? Não, mas vocês vão ver no final, a live vai ficar legal ainda. Ela tá chata, vai ficar legal. Glória a Deus, gente. Isso aí. É isso aí. O trem tá funcionando aqui. Ai, ai. Eu sei, gente. A medo é complicado mesmo. O início é difícil, eu sei. Mas vocês não podem ficar assim, não. Alguém tem que fazer alguma coisa por vocês, né? Tá. Amando. Todo mundo amando. Preço é o de menos, gente. Preço é o de menos. Olha, eu lembro que uma vez eu fui atender, eu era novinha. A senhora falou assim, ai, mas você vai saber me atender? Eu, uma cara de criança. Gente, essas coisas, não se prende, isso não são detalhes, entendeu? Ninguém precisa saber, às vezes, que você é tão iniciante assim. Só do fato de você ter argumentação, você saber falar, você falar com firmeza, assim, ó, você já quebra a pessoa, mesmo você sendo iniciante, tá? Eu vou fechar de novo os comentários, tá? Pra ficar legal aqui a nossa live. Vocês sabem o que é heterossugestão? Fala pra mim, sim ou não? Vocês sabem o que é? Já ouviram falar nisso? Eu sou de outro mundo. Meu pai que fala isso pra mim. Que eu sou de outro mundo. Ai, ai, tem que rir. Não, ó, a pessoa tá começando a responder. Vocês não sabem o que é heterossugestão? Vocês vão lembrar de mim pra sempre quando vocês virem isso agora. Adoro ser lembrada. Não, ninguém sabe o que é heterossugestão, gente. Tá vendo por que vocês sofrem? Porque vocês não sabem o que são as coisas. Tá vendo? Tô aqui pra ensinar vocês, ó, pra ajudar. Vocês não sabem, fica sofrendo aí, com medo, né? Tem que saber o que é as coisas. Então tá, vou falar então. Tô aqui pra isso, né? Vou fechar os comentários. Já vi que ninguém sabe o que é. Tá, manda corações, tá? Que aí eu vou vendo se vocês estão gostando. Tá muito parada essa live. Olha só, heterossugestão é quando você aceita a opinião de uma pessoa, seja ela positiva ou negativa. Mas eu tô aqui para falar hoje das pessoas que convivem com você e que te dão sempre uma sugestão negativa. Aquela pessoa que você vai falar assim, eu vou fazer um curso online com a Raquel Barros de design de sobrancelhas. Ela vira para você, você não deve, você não pode. Ah, eu vou fazer um curso online de micropigmentação. Você não vai conseguir. Entendeu? Ah, eu vou abrir meu espaço e vai dar tudo certo. Essa pessoa vira pra você e fala assim, você tá enganado, não vai adiantar, tá? Eu tenho alunas que têm idade pra ser minha avó, tá? E assim, você está velho. Que isso, não tem ninguém velho, nunca é tarde pra gente começar alguma coisa, tá? Então, assim, eu tenho orgulho às vezes de ver que tem uma aluna que tem idade pra ser minha avó, porque eu fico assim, nossa, eu sou tão nova dando aula pra ela, mas isso não quer dizer nada. Né? O que importa é que eu não sei o que ela passou, de repente ela saiu de uma separação, de repente ela mudou de cidade, ela tá só querendo ocupar a cabeça dela, né? Eu dou a maior força. E assim, não tem esse negócio de idade não. Se você tá se sentindo bem para fazer aquilo naquele momento, por que não? E quem vai ser o ser humano que vai falar para você que você não pode? Então vocês têm que começar a se afastar de gente assim. Eu tenho uma facilidade para afastar de gente que não me acrescenta em nada, que vocês não têm ideia. Então, eu não me misturo com pessoas que vão só me jogar para baixo, né? A pessoa não sabe disso, mas eu vou me afastando. Então, façam mesmo. Pessoas assim não vão fazer você crescer, tá? Pessoas só negativas. É lógico que você tem que ouvir o seu pai, a sua mãe, mas aí você tem que ver até onde eles também têm razão. Não tô dizendo que eles são pessoas assim não, tá, gente? Mas, às vezes, são pessoas que não têm conhecimento da área e que te desanimam. Então, você analisa a situação. Talvez ela não seja essa pessoa que eu estou dizendo aqui, né? A pessoa que quer te jogar para baixo. Mas por não conhecer, ela te joga para baixo, né? Então você tem que estar com a sua autoestima muito boa para que você consiga decidir o que fazer. Nós vamos falar de autoestima logo, tá? Então, heterossugestão é isso. Aprenda
assim, filtrar aquilo que você quer fazer em relação ao que as pessoas falam para você fazer, né? Por exemplo, às vezes o seu marido mesmo é um que ele só te joga para baixo. Existe um monte de homem assim, né? Então eu vou falar daqui a pouquinho também sobre pessoas tóxicas, mas antes disso eu queria falar com vocês o que significa essa palavra aqui. Vocês nunca mais vão esquecer disso depois dessa live. E quando vocês escutarem de alguém uma frase dessa, vocês vão lembrar disso, né? E já vão lembrar que vocês precisam fazer um bloqueio a respeito disso. Porque isso aí, se você não bloquear, bloqueia sua vida para você decidir suas coisas, tá? Porque a gente fica, às vezes, gente, preocupado em agradar as pessoas e não se agrada, né? A gente não pode ser assim. Eu já fui muito assim, né? Então, a gente tem que ter o gatilho da autossugestão. Esse gatilho, ele pode ser negativo, né? Ou positivo. Botei duas mãozinhas aí pra vocês. Gosto de ilustrar, pra ficar bem chamativa a minha live. Calma aí. Vamos mudar aqui, ó. Ó, quando você passa o dia ou a vida falando pra si sugestões negativas, você está, na verdade, bloqueando o seu próprio bem, tá? Dá até pra adoecer, é sério, tá? Quando a gente só fica com coisas negativas. Você gera estresse, já ouviu falar que estresse traz doenças, né? Então a gente tem que começar a ter um pouco mais de otimismo dentro da gente, né? Ah, Raquel, mas você é uma pessoa muito otimista. Gente, eu tenho meus dias ruins também. Semana passada pra mim foi uma semana passada tensa, tá? Mas eu tô aqui, ó, na live com vocês. Eu preciso fazer alguma coisa pra poder ajudar os meus alunos que têm medo. Todo mundo tem problema, mas o que eu não posso deixar é que esse problema fique ainda maior, né? Contratempos, a gente que mexe com muita coisa, né? Com muita gente, igual eu, assim, sempre tem alguma coisinha, né? Então, assim, gera medo. Eu sou uma pessoa que eu tô sempre assim, como que eu posso dizer? Querendo dar um passo adiante. E tudo isso depende de decisões, né? E essas decisões me geram medo também. Mas eu não deixo esse medo tomar conta de mim, né? Então, assim, a gente não pode ter só sugestões negativas dentro da gente. A gente tem que ser pé no chão. Também não tô falando pra você viver no mar de rosas, entendeu? A gente tem que ser pé no chão. Isso eu sou também, muito pé no chão, tá? Mas não ficar colocando dentro de você tanta coisa negativa assim, porque isso vai te trazendo cada vez mais medo, mais insegurança, tá? Vamos passar para a próxima aqui, porque eu tenho uma coisa mais interessante para falar agora. Então, a autossugestão, ela neutraliza o medo, tá? Mas que tipo de autossugestão que vai neutralizar o medo, Raquel? Vamos mostrar para você aqui agora, ó. Repita para si mesmo todos os dias. Printa a tela de novo, pelo amor de Deus. Printa aí. Quero ver. Quem printou, manda coração. Ó, eu quero, eu posso, eu consigo. Repete isso para você todos os dios. Todos os dias, na hora que você acorda e na hora que você dorme. Aprendi isso no meu livro, tá? Meu atendimento vai ser excelente. Tudo aquilo que você quer impregnar de bom na sua vida, você acrescenta aqui, tá? Eu vou me esforçar e terei muitos clientes. Eu vou crescer na minha vida pessoal e profissional, né? Que a gente quer coisas boas na nossa vida pessoal e profissional também, né? Então, assim, isso é a autossugestão para neutralizar o medo. Isso ajuda muito. Parece balela. Faz isso por um mês e depois vocês me contam, tá? Então, assim, todos os dias, o seu subconsciente, ele precisa ser impregnado de coisas boas, tá? Eu sei que muitas vezes é difícil, a gente tá vivendo um momento muito difícil, de muita tristeza, né? Com essa pandemia, muitas pessoas passando dificuldades. Eu entendo tudo isso, eu não sou cega, eu sei, eu tô acompanhando tudo, né? Mas a gente tem que ter um mínimo de esperança dentro da gente, não dá pra gente ficar com tanto pensamento negativo. Eu tenho medo e eu não vou fazer nada. Eu tenho medo e eu não consigo começar. Não, você precisa fazer alguma coisa, tá? Então, assim, como que anda a sua autoestima? O que é autoestima pra vocês? Agora eu vou perguntar, porque eu sei que isso daqui também, eu sei que a maioria não vai saber me responder. O que é autoestima pra vocês? Define pra mim aí, rapidinho. Ninguém fala nada? Ah, sim, chegou. O que é autoestima pra vocês, gente? Acho que a internet tá meio devagar. Amor próprio, gostei. Confiança em si mesmo, cuidado com si mesmo, se amar,
É isso aí. Estar bem, se sentir maravilhosa, se sentir bem independente da situação, positividade, amor próprio. Então, vocês têm tudo isso. E por que vocês têm medo? Alguma coisa não está batendo aqui, né? Então, assim, a autoestima, ela tá relacionada com tudo isso que vocês falaram aí pra mim e mais um pouco, tá? Deixa eu trocar meu slide aqui, ó. Autoestima e autoconhecimento andam juntos. Então, assim, a gente precisa se conhecer, tá? Tá muito relacionado também com os seus pensamentos. Então, autoestima não é só andar bem vestido, não é só ter um sorriso bonito, um cabelo bonito, né? Isso faz bem para sua autoestima física, mas a sua autoestima mental, você precisa se autoconhecer, tá? Saber dos seus limites, tá? Se amar, igual muitos de vocês falaram aqui, porque assim você tem mais confiança em tudo que você faz, você fica mais confiante para conversar com as pessoas, você fica confiante para vir aqui fazer uma live dessa, tá? Porque não é fácil você ficar falando dessas coisas para as pessoas, né? Porque todo ser humano tem seus medos, eu tenho também. Mas o meu medo não me impede de fazer nada. Então é isso que eu quero passar para vocês aqui, tá? Vou fechar aqui o comentário rapidinho, tá? Porque senão não vai dar pra gente ler aqui. Ó, as características de uma pessoa que possui uma autoestima baixa. Tá sempre insegura, né? A imagem de si distorcida, sempre se acha feia, nunca tá bom. E olha, isso daqui que eu tô falando vale só pra gente que é profissional, não. A gente lida com cliente assim. E olha, eu vou te falar, tá? É tenso quando a gente pega um cliente com a imagem distorcida de si, que tem insegurança, porque você pode fazer pra ela tudo do seu melhor. Ficou assim, vamos supor que a gente fez a sobrancelha, ficou linda. Ela procura defeito. Tá? Isso é normal, isso acontece comigo até hoje. Então, assim, não são com todos, né? Se acontecer isso com todos, o problema tá realmente no seu trabalho, mas vai ter sempre aquela cliente que você pode fazer tudo pra ela e que não tá bom. Então, tem pessoas que são assim, né? Tem uma imagem distorcida de si, mudança de humor, sofre de ansiedade. Quem nunca, né? Quem não sofre, né? Mais ansiosa que eu, não tem, mas tudo bem. Falta de comprometimento. Pessoa que não é comprometida, marca, né? Igual eu, por exemplo, cheguei aqui às 19 horas, teve uma menina que falou pontualidade britânica, né? Olha o comprometimento que eu tô tendo com vocês aqui hoje. Eu prometi, eu tirei um tempo meu para preparar essa live. Olha só o comprometimento. Então, comprometimento no modo geral, marcar de sair com seus amigos e ir de verdade, né? Prometer e cumprir. A gente tá precisando mais disso. As pessoas hoje em dia estão difíceis, né? Você combina e não comparece. Então, assim, não ter empatia, não ligar para o que o outro pensa, para o que o outro sente, tá? Eu passo muito por isso, às vezes, assim, igual teve a menina falando aí da concorrência. Concorrência tem empatia nenhuma com a gente, mas a gente tem que fingir demência, né? Você tem que fingir que você não tá entendendo e bola pra frente, porque senão não vai não, filho. Entendeu? Então, assim, isso aqui são pessoas de baixa autoestima. Quando eu vejo isso, eu já logo identifico, né? O problema não tá em mim, né? Então, assim, disso aqui que eu citei, o que tem em você? Então, vamos começar a pensar, essa live é para fazer vocês pensarem, tá? E tentar mudar isso, para esse medo começar a deixar de existir, ou pelo menos diminuir, tá? Medo a gente sempre vai ter, tá? Característica de uma pessoa que possui uma autoestima alta. Autoconhecimento, a pessoa se conhece muito bem, sabe até onde pode ir, seus limites e o limite das pessoas também, né? Que é importante. Tem muita perseverança, autoaceitação, eu me aceito como eu sou, eu, por exemplo, né? Eu sou pequenininha, desse tamanhozinho assim, ó, eu me aceito dessa forma, tá tudo certo, né? Então, assim, eu não gosto do meu nariz, mas eu aceito dessa forma, tá tudo certo. Tem gente que faz dos próprios defeitos um problema seríssimo de autoestima, isso vira até depressão. Então, assim, a gente tem que ter uma autoaceitação, a gente tem que se gostar do jeito que é. E se a gente conseguir mudar um pouquinho, por que não? Não faz mal também, né? Se a gente vai se sentir um pouco melhor, não faz mal. Afinal, eu sou da área da estética, sei o que é isso, né? Pessoa realista, sincera e planeja o futuro. Pessoas sonhadoras, né? Quem aí gosta de planejar o futuro, né? Então, assim, autoestima alta é isso aí. Pra gente poder ter bola pra frente, tá? Então, assim, 90% das pessoas que me mandam mensagem estão sofrendo. Eu vejo isso. Por isso eu fiz isso. Eu falei com a minha equipe, eu falei, preciso fazer uma live sobre isso, tá?
Agora eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Vocês estão vendo esse copo aí? Esse copo pra vocês tá meio cheio ou meio vazio? Fala pra mim. Vou escutar algumas pessoas e já fecho, tá? Meio cheio ou meio vazio? Fala aí pra mim. Não me engana não, hein? Vocês falam um negócio direito pra mim. O que veio na sua cabeça na hora que eu perguntei? Meio cheio ou meio vazio? Ai, graças a Deus, eu já tô mudando a cabeça de todo mundo por aqui. Meio cheio, né? O pessimista, ele enxerga o copo como meio vazio, tá? As pessoas tóxicas. Tá? Uma analogia para vocês entenderem. Então, essas pessoas, meio cheio, legal, a maioria tá respondendo meio cheio, né? Essas pessoas, elas só pensam em si mesmas, né? Não querem te ver crescer, colocam defeito em tudo que você faz, reclamam de tudo e só criticam, né? São os pessimistas, essas pessoas tóxicas. Tá cheio desse tipo de gente na internet, tá? Não é a primeira live que eu falo pra vocês que eu fiz um detox do meu Instagram, tá? Eu seguia mais de 3.000 pessoas, hoje eu só sigo aquilo que realmente... Loja de roupa é o que mais tem, né? Mas, enfim. Então, assim, vamos começar a fazer uns detox da nossa vida com as pessoas que convivem, a gente vai afastando um pouquinho assim, aqueles amigos que não querem te ver crescer, né? Aquelas redes sociais que só colocam coisas ruins, tá? Então, pessoas tóxicas veem o mundo dessa forma aí, ó. Um copo meio vazio. Eu tô vendo ele meio cheio, tá? E muita gente aqui comigo também. Então, é só uma analogia mesmo para vocês entenderem, tá? A questão das redes sociais que eu comecei a falar, né? Aqui tudo parece que é um conto de fadas. Isso deixa a pessoa cabisbaixa, deixa vocês com medo. Por quê? Vocês vão ver aqui, eu sentada aqui, né? Vocês vão ver logo a logo que eu não comecei assim, que eu vou falar um pouquinho da minha história. E aí vocês acham que vocês têm que começar assim também. 300 certificado, né? Um telefone que seja dos melhores, uma maca boa, hidráulica, igual eu tenho hoje. Eu não comecei assim, vocês vão ver como que eu comecei. Então isso gera medo em vocês, porque lá na rede social você só vê o bonito. Ninguém mostra a parte ruim da coisa, né? Tem também muito excesso de informação, você não sabe quem você acompanha. Todo mundo, pode olhar no seu Instagram, tem um monte de gente ao vivo aí. Todo mundo quer mostrar o que sabe. Só que a gente tem que aprender a filtrar, tá? Excesso de sabedoria, né? Sabedoria entre aspas, porque tem gente que acha que sabe tudo, que é o dono da razão. E isso confunde. Às vezes eu dou uma informação aqui, né? E você vê em outra live, outra informação completamente diferente. Isso assim, comum demais na micropigmentação, tá? Por isso que quando eu vou montar uma aula nos meus cursos, eu procuro embasar em alguma coisa, num livro, num artigo, porque não tá saindo daqui, ó, de trás da minha orelha, né? Apesar de que a micropigmentação em si, ela não tem artigos que comprovem as coisas que a gente fala, mas a gente vai pela parte fisiológica, anatômica da coisa, que já tem comprovação, né? Alguns estudos da parte da tatuagem que tem comprovação, e a gente adequa para micropigmentação, né? Que isso no futuro bem próximo melhore, né? Para a gente ter realmente o que falar com toda certeza. Mas esse excesso de sabedoria das pessoas atrapalha muito também, deixa as pessoas com medo, porque um fala uma coisa, o outro fala outra, e aí, você acredita em quem? Né? É difícil. Então, não acredita em ninguém. Sabe o que você faz? Estuda, procura a informação, PubMed, Cielo, livros, né? São os locais que você tem que ir pesquisar para realmente ver o que está se passando ali, tá? Seguidores, tem gente que vai fazer curso por seguidores, né? Tem aí 300 mil seguidores, sei lá. Não tô jogando direto para ninguém, tá? Eu mesma tenho bastante seguidores. Se você for olhar os meus 2 Instagrams, eu tenho muito, mas isso não quer dizer nada, tá? Eu tenho 2 oficiais, que é o Raquel Barros Academy e a doutora Raquel Barros. Então, assim, a gente tem que tô alertando vocês em relação a isso, porque são coisas tóxicas para a vida de vocês. Ainda mais o iniciante, tá? Então, assim, o medo de ser criticado, né? Tem muita gente aí, algumas já responderam para mim. Ai, Raquel, eu tenho muito medo de ser criticado. Você fazendo ou não, você vai receber crítica. Igual os meus cursos. Quando eu comecei com curso online, já vai fazer 2 anos, né? Que eu tenho curso online. Como eu fui criticada? Se eu fiquei com medo?
Até fiquei, mas se eu tivesse deixado esse medo tomar conta de mim, eu não tava aqui hoje. Entendeu? Porque as pessoas, elas vão te criticar, você fazendo ou não, elas vão. Isso não tem como. Então, a gente não pode ficar pensando muito nessas críticas, não, tá? A não ser que sejam críticas construtivas, né? Ah, Raquel, você pode melhorar essa parte no seu curso, né? Porque eu achei que faltou isso. E aí, se eu ver que é algo que realmente tá, assim, nas minhas possibilidades, eu vou fazer, porque a gente precisa aceitar críticas também, né? Mas eu tô dizendo aquela crítica a ponto de fazer você desistir dos seus sonhos, né? Então, assim, ainda bem que eu não desisti, porque quantos sonhos eu realizei de lá pra cá. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de entrar nessa área por causa dos meus cursos. E eu tenho muito orgulho disso, tá? Então, pensem muito antes de se bloquearem por causa de críticas de pessoas que não tem nada a ver com a sua vida, tá bom? Eu coloquei aqui um comentário de uma aluna. Olha o que ela falou pra mim aqui. Eu escondi alguns nomes aqui porque eu achei invasivo, tá? Mas eu peguei o comentário dela aqui e é o tipo de coisa que eu recebo, para vocês só terem uma noção. Então eu vou ler. Oi, professora, tudo bem? Fiz todos os seus cursos, fiz os meus 5 cursos, né? Por enquanto eu tenho 5, mas vai vir muita novidade para vocês esse ano aí, tá bom? Só para alertar vocês. Amo essa área de paixão. Quando faço alguma sobrancelha de micro, me acalma, me relaxa. Está sendo muito difícil para mim. Às vezes passa na minha cabeça em desistir, mas não quero isso. Eu sei que sou boa no que faço e ainda vou melhorar bastante. Aí ela falou um negócio aqui que eu tampei. Tenho meu estúdio, divido ele com uma menina, mas ela me traz muita insegurança. Me desanima. Ó a pessoa tóxica aqui, ó. Olha a hora de se afastar. Tem um ar pesado, me faz críticas que outras profissionais fazem igual a mim. Mas ela se intromete no meu trabalho ao ponto de me deixar estressada e desanimada, sendo que ela não entende nada. É profissional de... Ela escreveu qual a profissão da menina, tá? Estou ao ponto de desistir e não quero isso. Então, olha só o tipo de mensagem que eu recebo, né? Então, assim, eu fico olhando, eu fiquei com dó, né? Eu respondi ela, eu fiquei assim, não pense isso, né? Se afaste dessa menina. Depois ela me explicou que, na verdade, o estúdio é dela, ela que investiu. Então, ela tem que ter uma conversa sincera, né? Sem muita simpatia e as duas se cada um pro seu canto. Se não tá dando certo, né? Então, assim, esse tipo de gente, eu já convivi com gente assim, eu também já quase desisti, tá? Por causa desse tipo de pessoa. Não deixa esse tipo de pessoa fazer você desistir dos seus sonhos, não. Porque senão, mais uma vez, se eu tivesse desistido há 8 anos atrás, eu não tava aqui hoje. Muito provavelmente eu não estaria aqui hoje, tá? Então, assim, se você que tá me assistindo passa por isso aqui, não desiste, tá? Bota esse tipo de pessoa aí pra correr, você não precisa brigar, você não precisa bater, você pode sair por cima no salto, você pode falar, não, eu vou, né, vou fechar meu estúdio, depois você volta, conta uma mentirinha do bem pode, entendeu? Pra ninguém ficar com raiva de ninguém, mas afasta, não deixe esse tipo de gente te travar, não, porque pra te travar tem um monte, né? Mas para ajudar são poucos. Aí quando aparecem uns que ajudam também tem que abraçar. Então a gente tem que arriscar, gente. Olha só. Vocês sabem quem é essa pessoa aqui? Euzinha, no meu primeiro período de faculdade, tá? Por que eu botei essa foto aqui? Nessa época aqui, acho que eu tinha 18 anos, eu entrei bem nova na faculdade e eu já estava fazendo um trabalho voluntário. Minha preocupação aqui era crescer, era trabalhar. Eu tinha uma coisa de ter meu dinheiro, que eu não aguentava esperar mais o meu pai ter que me dar dinheiro para eu poder fazer um lanche. Não aguentava, era assim, né? Então, assim, eu já queria procurar o meu. Eu já colocava currículo nos lugares, primeiro período de faculdade, sabia nada. Mas estava lá, fazendo a minha parte. Sempre com o pensamento de que eu vou conseguir. E a quantidade de não que eu tomei na minha vida, quando eu cheguei na minha parte do estágio, se não fosse a minha irmã conseguir um estágio para mim, ela tá aqui ao vivo me assistindo, ela sabe, se ela não fosse ela, eu acho que eu ia ter que pagar para fazer meu estágio, ninguém queria me dar nada. Aí como que você pensa que eu me sentia? Uma merda, né? Então, assim, o problema não tá nisso, o problema é que às vezes não é no nosso momento, nossa hora. A minha autoestima nessa época aqui era baixíssima, eu ficava achando que eu não era capaz, mas mesmo assim alguma coisa dentro de mim falava assim, não, você vai sim. Então é aqui, ó, a cabeça, né, o subconsciente, porque se eu desisto ali, esse dia foi um trabalho voluntário na Praça João Cassim de Guaçuí. Eu lembro até hoje que eu distribuí pasta de dente,
Tô com a minha blusinha da biomedicina ali, ó, até gordinha, né? Então, assim, tem que arriscar. Então, foi aqui que eu comecei, eu novinha, ao invés de eu estar nas festas, porque eu também fui uma pessoa muito responsável durante a época da minha faculdade. Eu era a única que não estava nas festas, estava sempre ausente, né? E aqui já é eu no meu consultório formada, no meu primeiro consultório. Aí, o que aconteceu aqui nessa época? Gente, tô quase acabando, tá? Não vou demorar muito mais, não. O que aconteceu aqui? Por que eu montei meu primeiro consultório? Eu tinha uma parceria, né, numa clínica e comecei ganhando bem, depois foi tudo desandando, né? Não foi por culpa minha, não vou entrar em tantos detalhes. Uma hora eu conto exatamente esses detalhes mais sórdidos para vocês. É muito pesado. Então, assim, comecei a ganhar muito mal. Então eu pedi para ser contratada, né? E aí a pessoa, a dona, falou para mim que não poderia me contratar, até aí tudo bem. Mas ela virou para mim e falou assim: olha, sabe por que você não ganha dinheiro? Porque você não se dedica. Ah, minha filha, aí ela tocou lá no meu calo, no meu dedinho mindinho, né? Porque eu não aceitava isso, porque mais esforçado que eu não tinha, entendeu? Então, assim, quem me acompanha sabe que desde quando eu falei eu vou estudar biomedicina, eu só estudei de lá pra cá, né? Pra vocês terem ideia, eu andava 90 quilômetros para ir para minha faculdade, 90 quilômetros para voltar, todos os dias. Eu tinha mais frequência na minha faculdade do que as pessoas que moravam dentro da cidade, que eram cidades diferentes. Todos os dias, pontualíssima na minha faculdade, tá? Notas boas, maravilhosas. Depois fui para Vitória fazer meu curso de estética, também tudo maravilhoso. Depois Belo Horizonte fazer minha pós-graduação, também uma responsabilidade de sempre, né? Então, eu não aceitava uma pessoa chegar para mim e falar que eu não ganhava dinheiro porque eu não me dedicava. O problema não estava em mim. Aí, o que aconteceu? Olha como que você, de uma palavra ruim, você pode fazer coisas boas. Então, eu posso dizer que eu sou exemplo disso, tá? Porque eu poderia ter ficado cabisbaixa e chorar, ir para casa e não acontecer nada. Mas não, eu fui para dentro do Sebrae e falei assim, eu quero abrir um CNPJ de estética. Eu não tinha R$1 no bolso. Não tinha. Ganhava mal, né? Então, assim, aí tá, eu fiquei quieta, não falei nada com ninguém, assim, não dei muitos detalhes não, sabe? Depois eu fui falando aos pouquinhos com o meu noivo, que hoje é meu marido, fui falando com a minha mãe, falei que eu ia pegar um empréstimo. Não tô dizendo pra ninguém pegar empréstimo aqui, tá? Eu tô contando como é que eu comecei. No final das contas, a minha mãe acabou me emprestando um dinheirinho que não dava pra muita coisa, mas deu pra eu comprar pelo menos uma maca, tá? Alguns materiais para começar a atender. Um armário para guardar meus materiais e dali eu comecei, tá? Então, assim, eu abri meu CNPJ é sério isso, eu não tô inventando não, sem ter dinheiro. Então, assim, muitas pessoas me ajudaram, minhas irmãs me ajudaram, meu noivo me ajudou, meu pai me ajudou, cada um deu um pouquinho de coisa, digamos assim, um deu uma poltrona, outro deu uma maca, outro deu, entenderam? Então a gente também tem que saber ser humilde e aceitar ajudas, né? Se cercar de pessoas boas, que graças a Deus eu tenho isso também, né? Eu não sei se isso é sorte ou se isso é estrutura familiar. Mas assim, eu não posso reclamar quanto a isso. Mas isso partiu de quem? Não partiu de nenhum deles, partiu de mim, né? Então a gente tem que ter coragem também para arriscar certas coisas. E aí, tamo aí, né? Esse foi o meu primeiro consultório, não tinha nada. Depois ele ficou assim, ó, tá? Esse é em Iguaçuí. Simples, mas era meu. E eu tenho orgulho, né? Hoje não existe mais porque eu não moro mais lá. Se eu tivesse como me dividir em duas, com certeza eu estaria lá. Eu tinha uma carteira de cliente de mais de 500 clientes. Essa recepção era de lá também. Demorei mais de um ano para ter recepção. Comecei como eu pude. Então não tenham medo de vocês começarem como vocês podem. Tem que ser limpo, estéril e dentro da lei. Não estava fora da lei, tá? Só era simples demais. Então não dá para poder montar a casa pelo telhado, né, gente? Tem que começando do começo. Esse foi o meu primeiro consultório em Cabo Frio. Eu montei um consultório em Cabo Frio porque eu iria casar e morar para cá. Eu moro em São Pedro, mas meu consultório, esse aqui hoje, é em Cabo Frio. Mas o da foto aí, né, foi a minha primeira salinha que eu aluguei aqui para fazer tudo dar certo. E eu cheguei a atender até 23 clientes por final de semana, juntando quinta, sexta e sábado o dia todo. Ninguém me conhecia dentro de Cabo Frio, mas eu sei fazer marketing, eu sei usar a rede social, eu fazia minha propaganda, eu não tinha vergonha, então rapidinho consegui meus clientes, né? Então essa aí foi minha primeira salinha aqui em Cabo Frio.
Deixa eu pegar aqui. Aqui já é o meu consultório atual, onde eu estou exatamente nesse momento fazendo a minha live, né? Mas olha lá, minha maca, ó, ainda é uma maca de massagem. Isso não tem tanto tempo, tá? Ainda era uma maca de massagem, não era essas macas mais modernas, igual essa aqui que eu tenho hoje. E a gente vai crescendo aos poucos. Eu tenho orgulho de mostrar isso pra vocês. Por quê? Ninguém mostra, todo mundo mostra tudo bonitinho. E eu tenho novidades pra vocês. Não para por aqui nessa foto. Vai ficar melhor, tá? Então, assim, não posso contar muita coisa, mas vai ficar melhor o negócio aqui. Em breve vocês vão ter surpresas. Só que a maior parte do meu dia eu passo assim, ó, dedicando. É onde eu falo que são os 3 pilares da RB Academy, né? Estudar, treinar e se dedicar. Então, a maior parte do meu dia eu passo assim, ó. Tem dia que eu passo 12 horas sentada estudando, tá? Então, temos que correr atrás. O medo, ele acaba que no final das contas, ele vira só uma desculpa, né? Então, como que a gente conquista esses clientes? Eu tenho medo, Raquel, de não conquistar clientes. Primeiro, você tem que arrumar modelo. Por que você fica de miserinha com os seus modelos? Fala pra mim. Não fica não, porque modelo é investimento. Você precisa, como que você vai mostrar, vai fazer o seu catálogo de trabalho? Como que você vai fazer o seu portfólio? Se você não tem cliente ainda, ninguém te conhece, você precisa... Pega sua mãe, sua irmã, sua prima, papagaio e periquito, vai lá no shopping, pergunta às moças lá que trabalham no shopping se elas querem ser modelo. Geralmente todo mundo quer, tá? Fala o que você vai fazer, explica, mas só vai para modelo, pelo amor de Deus, não, que você tiver boa, hein? Você não vai para modelo se aventurar, não, porque a modelo tem que ser tratada com carinho, igual o cliente, tá? Modelo é investimento. Faça um bom trabalho e faça seu marketing. Vai para o seu Instagram fazer as coisas. Aí tem gente que fala assim, eu não consigo cliente. Aí eu chego no Instagram da menina, tá ela lá com o filho dela de motoca, sendo que ela trabalha com design de sobrancelha. Ninguém quer ver seu filho passeando, gente, né? É tudo muito lindo. Então, assim, você pode postar sua vida pessoal? Pode, às vezes eu posto. Mas vai no meu Instagram pra você ver quanto % da minha vida eu posto lá. Pouco. Porque o que interessa pra vocês mesmo é meu conteúdo, é o que eu tô passando pra vocês, é o que eu faço, é o resultado. Não é verdade? Por que eu vou ficar postando tudo o tempo todo da minha vida? Isso não interessa pra vocês, não é interessante. Vocês vão me achar uma pessoa desinteressante. Então vamos começar a mudar esse pensamento em relação a isso. Rede social trabalha a favor da gente hoje, né? O pessoal tá chegando agora, ó. Então vamos explorar mais a rede social, tá? A primeira micro, qual é a dica que eu dou para vocês perderem o medo? Muito treino. Decora o passo a passo para você não ficar perdido na hora. Costuma dar uns brancos, é igual prova de concurso. Enem, quem já fez Enem aí? Dá um branco, né? Você sabe tudo, chega na hora você não sabe nada. Por quê? Você fica nervoso, dá um branco. Então tenta decorar e relaxa, bota uma música e vai atender, bola pra frente, tá? Esquece que é sua primeira micro, porque tem que existir essa primeira, né? E aí a gente fica mais nervoso mesmo, a gente tem que trabalhar nossa mente. Dica de um atendimento excelente. Fazer uma boa recepção, eu já falei isso numa live anterior, eu tô repetindo, tá? Dica de uma boa recepção, né? Tá sempre com um sorriso em dia. Se você tá de mau humor no dia, não tem isso na nossa profissão. Você tem que estar sorrindo pro seu cliente, tem que ser ético, tem que estar sorrindo, mas você tem que ser firme. Nessa área a gente tem que ser firme. Na hora de dar os cuidados, então, nem se fala, tá? Porque senão dá tudo errado na micropigmentação. Então a gente tem que saber separar, tá? Ter ética, ser amável com a pessoa. Às vezes a pessoa não está num dia muito bom. Fazer uma anamnese bem feita, tá? Para você ter um bom resultado. Fazer a técnica correta e ter compromisso. Não abandone o seu cliente, tá? Uma das coisas que quando eu atendia, né? Chegava muito para mim os clientes falando, fulano de tal me atendeu, mas para marcar um retoque, para marcar uma revisão é difícil. Depois que pagou, que o dinheiro já está no bolso, o profissional deixa o cliente de lado. Você não pode fazer isso com o seu cliente, tá? Então, assim, tem que ter um pouco mais de compromisso. Senão fica difícil. Fica difícil você fidelizar esse cliente te indicar para outras pessoas, tá? Então, modelo vale a pena? Cobrar ou não cobrar? Né? Botei isso daqui porque também é uma pergunta recorrente e eu vejo que isso também gera medo, né? Claro que vale a pena, modelo é investimento. Você precisa cobrar? Olha, o gasto de material, gente, fica aqui, né? É tão pouco que não tem necessidade, tá? Acaba que só se você cobrar metade, entendeu? Mas se você tá começando,
não vejo por que você tem que cobrar. Você precisa dessas pessoas para montar o seu portfólio, né? Então não cobra, tá? Faça bastante postagem, marketing, né? E aí você vai ter um retorno no futuro com essas modelos, tá? Daqui a pouco você não vai precisar mais de modelo, a não ser que você dê cursos, né? Então, esse bloqueio, insegurança vem do medo de errar, medo do investimento. Você tem que investir. E te falo mais, da área que eu conheço, eu sou da área da estética, micropigmentação. A micropigmentação é o que tem o menor investimento. Design de sobrancelhas também, tá? É o que tem o menor investimento em relação à aparelhagem e tudo mais. Então, não exige tanto assim não, igual vocês estão pensando, tá? Dá para começar com pouco capital, só que tem que fazer algo assim, bem elaborado, né? Sentar, ver para onde vai cada dinheiro. Isso eu vou comprar um dermógrafo, isso eu vou comprar uma maca, né? E aí são coisas que você compra uma vez só, vai durar por muito tempo. Então, depois é só retorno. Então, tem que pensar pelo lado positivo das coisas. Vai gastar? Vai, você tem que investir, mas você vai ter retorno, tá? Medo das críticas, já falei pra caramba disso aqui. A ansiedade, né? Ouvir pessoas erradas, que são as pessoas tóxicas. Até repetiu isso aqui. Tá acabando, juro, sério mesmo. Então, repete pra vocês mesmo aí, ó. O medo não faz parte de mim. Printa de novo essa tela aí, ó. Printa, que isso é importante. O medo não faz parte de mim. Os meus atendimentos serão de excelência para servir o meu cliente da melhor forma possível, tá? Eu vou conseguir realizar todos os meus sonhos. Ó a positividade, ó. Se uma pessoa nesse mundo conseguiu, eu também sou capaz. Então, para você que não está conseguindo, eu vou te falar uma coisa. Se uma aluna minha conseguiu, você consegue também, tá? Porque se ninguém tivesse conseguido, o problema estava no curso. Mas se uma pessoa conseguiu, é porque o problema está aqui, ó, né? A pessoa sabe gerenciar os seus pensamentos. Esse aqui é o livro que eu falei para vocês que eu vou indicar, O Poder do Subconsciente. Leiam, ele é muito legal, tá? E vocês vão ver que tudo que eu falei eu não tirei da minha cabeça, tá? Tá aqui nesse livro tudo que eu falei. Eu só resumi para vocês o que eu li aqui, tá? Participe do meu canal do Telegram, tá bom? Porque se tiver lá mais... Eu tô começando com o meu canal, né? Se tiver mais de 1.500 seguidores, eu vou mandar o resumo da live lá pra vocês. Combinado assim? A live vai ficar salva dentro dos cursos, pra quem é aluno. Pra quem não é aluno, tá? Por enquanto, não. Então, assim, quem quiser, vai lá dentro do curso, seja qual curso que for. Então, só dá um tempinho aí pra gente colocar a live lá, né, gente? Por favor. E... aproveitem, assistam quantas vezes quiserem, tá? Eu agradeço a presença de vocês, mas eu quero mostrar um vídeo antes. Bem legal. Qual é seu nome? Neymar. Tô falando aí, você tem chance de ser o futuro Robinho ou um excelente jogador. Você acredita nisso? Se quiser sim. É? Continuar batalhando, estudando, que um dia eu chego lá. Nem sempre são só vitórias, né? Você enfrenta muitas decepções, muitas derrotas, comete muitos erros, né? Mas se você for um cara persistente, um cara que acredita, que batalha e reconhece seus erros, no final de tudo você consegue ser vitorioso. Seu nome? Viram o vídeo, gente? Que legal que eu mostrei pra vocês, né? A gente tá falando de uma pessoa famosa, bem-sucedida, que não era nada disso, né? Que é o Neymar. Então, assim, viram que ele, pequenininho, ele já era uma pessoa muito otimista, atrás dos sonhos dele, né? Por isso que ele tá onde ele tá hoje, tá? Então, assim, para não ficar falando, né, só de mim, dando exemplos, assim, eu peguei alguém que eu sei que todo mundo conhece, que todo mundo gosta dele, não tem como não gostar do Neymar, né? Então, assim, desde pequenininho ele acreditava que ele ia, né? Então, vocês têm que acreditar em vocês, tem que acreditar, né? Se não acreditar, não vai. Então, assim, vamos começar a melhorar o nosso consciente, subconsciente. Quando a gente pegar falando pra gente mesmo coisas negativas, vamos transformar isso em coisas positivas pra gente conseguir dar o nosso próximo passo. O medo realmente, ele bloqueia tudo na gente e a gente precisa neutralizar isso, tá? Em alguns momentos é normal a gente sentir medo mesmo, principalmente quando tem mudanças, né? Mas
Eu espero que vocês tenham gostado. Achei lindo esse vídeo do Neymar no final, né? Então, assim, vamos fazer print pra gente poder marcar a professora? Vamos? Todo mundo? Faz aí um print. Já printaram? Printa logo, gente. Então tá. Ficou emocionada? Ai, meu Deus, tô arrancando lágrimas das minhas alunas, olha só. Que legal, que bom que vocês gostaram, tá? Eu vou fazer mais live sim, gente. Eu tô passando por um período meio conturbado de resolver umas coisas, sabe? Eu tô trabalhando muito, mas eu vou voltar, eu vou fazer um período de live pra vocês. Aí vai ser mais coisas técnicas da nossa profissão mesmo. Faço um dia sobre brow lamination, faço outro dia sobre design, sobre micro de sobrancelha, sobre micro de lábios, despigmentação, dá pra falar de tudo isso. Eu vou elaborar, tá? E vocês fiquem seguindo aqui o meu perfil e o Raquel Barros Academy, tá? Porque eu sou dona dos 2 perfis, são os meus 2 perfis oficiais. Então, tudo que eu quero avisar pra vocês está nesses 2 perfis, tá? E aí, vocês que são alunos e que chegaram no final, a live vai pra dentro dos cursos, qualquer curso. Só não sei que dia, acho que minha equipe deve colocar lá amanhã. Tá? Dê um tempinho pra gente aí, porque tem que colocar em todos os cursos. Depois vocês ficam lá assistindo quantas vezes quiserem. Quando bater uma tristeza e o medo, vocês vão lá me assistir, tá bom? Combinado assim? Gente, obrigada pela paciência de vocês aqui, pela presença, tá? E uma boa noite, fiquem com Deus.